Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje, no Porque Sim Não É Resposta, vamos falar de uma frase que tem muito que se lhe diga. Se fosse fácil, não tinha tanta graça. Olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. É verdade, nós gostamos da superação, dá-nos um sabor especial. Depois de conseguirmos vencer os obstáculos, garantidamente. Mas eu acho esta frase um bocadinho escorregadia, sabes, Judite? Porque é quase uma forma, em primeiro lugar, de enfim, nos elogiarmos a nós próprios de cada vez que conseguimos atingir um determinado objetivo. Não é que seja mau termos o orgulho de o termos conseguido, mas por outro lado é quase como se no fundo dessemos a entender que as coisas fáceis não são para nós, são questões quase menores. Nós somos de um outro campeonato e eu não acho bem isso. Eu acho que à medida que nós vamos ficando mais experimentados, vamos tendo mais sabedoria, afinal, vamos aprendendo a tornar as dificuldades em coisas fáceis e os problemas em fatores de crescimento. Todos nós fazemos isso. E, portanto, eu acho que, dito assim a seco, esquecemos-nos disto. É que para que se torne fácil, seja lá o que for que nos proponhamos atingir, precisa de muito trabalho, precisa de muitos falhanços, precisa de uma história. E depois, claro, quando lá chegamos, acho que é magnífico respirarmos fundo e dizermos: sim, senhores, as dificuldades não me derrubaram e, pelo contrário, até me estimularam a fazer melhor. Mas partirmos do pressuposto que as coisas fáceis não são para nós, não é assim, porque são. E a grande sabedoria é nós tornarmos fácil aquilo que à primeira vista era qualquer coisa de impossível, porque afinal de contas todos nós vivemos um bocadinho assim, aquilo que não percebemos ou aquilo que não conseguimos, num primeiro momento tornam-se coisas impossíveis e depois, bem visto tudo de fio a pavio, somos capazes de transformar isso em oportunidades de um crescimento tal que isto de fazermos as coisas ficarem fáceis é provavelmente a nossa maior qualidade. Esta ideia até nos pode levar à postura contrária, que é, em vez de simplificarmos aquilo que é difícil, complicarmos o que é fácil. Complicarmos, não é? Sim. Bruni, e como às vezes nós somos complicativos. Só para ter graça, não é? Só para, exatamente. Para dar mais emoção à coisa. Exatamente. Às vezes, em vez de fazermos Lisboa Cascais, vamos ali a Mirandela, damos um salto da Vila Real de Santo António, damos ali voltas, e há pessoas que fazem isso quase como se desconfiassem das oportunidades fáceis. E isso é que é um bocado desconcertante, porque de facto eu tenho a ideia que todos nós vamos criando uma ilusão, nomeadamente aos nossos filhos, de que a vida é fácil, porque felizmente queremos lhes dar as oportunidades que em muitas circunstâncias não tivemos e, portanto, queremos que aquilo que podiam ser obstáculos sejam minimizados por nós e portanto, fazemos questão é da bondade humana e da bondade dos pais fazer com que a vida deles seja mais fácil. Mas não é assim. Não é assim e é muito importante que fique claro isso que realmente está a dizer. É que, às vezes, quando nós apresentamos as coisas como se fossem muito fáceis,
em vez de se traduzir numa garra, numa determinação, numa confiança que torne as pessoas mais capazes de ir a jogo, às vezes faz com que elas tremam, porque têm a ideia que se é demasiado fácil, é um bocadinho como as esmolas que fazem com que os pobres desconfiem. Por acaso estava a pensar nessa frase, não é? Quando a esmola é demais, o pobre desconfia. Temos isso, digamos, no nosso gene, desconfiar da facilidade? Não obrigatoriamente, Tito, não, mas nós todos também temos, no fundo, uma experiência adquirida que nos vai permitindo fazer uma triagem em relação àquilo que se torna fácil pelo nosso trabalho, àquilo que nos faz sentir que apanhámos a oportunidade certa no momento exato, no local adequado, ou aquilo que às vezes nos é embrulhado como se fosse com um laçarote muito bonito, como se fosse muito fácil, e às vezes não é bem assim, e portanto não é assim nas relações amorosas, não é assim na relação com os nossos projetos de vida, e eu acho que todos nós fazemos isto, mesmo nas relações amorosas. Não quer dizer que as relações tenham que ser fáceis, mas é verdade que quando chegamos a uma relação e vários indicadores em nós nos dizem, ups, quero lá ver que esta pessoa é a pessoa certa para mim, em vez de irmos a correr para os braços dela, de lutarmos por ela, às vezes todos fugimos, porque temos a ideia de que podemos estar a ver mal e parece aí qualquer coisa de genética, mas às vezes o medo faz-nos ter medo do fácil, é verdade, ou daquilo que entendemos como demasiado fácil. O Eduardo estava a falar das relações amorosas, mas já numa fase em que existe uma relação e das dificuldades que surgem durante uma relação. Mas no período prévio, naquele período da conquista, da sedução, também não gostamos do que é demasiado fácil, gostamos de um bocadinho de luta. Tem que ser. Não, até porque depois há pessoas que criam o demasiado fácil com fórmulas que nos arrepiam até a alma. Eu não sei porquê, mas ao fim de 10 minutos já te falei de coisas que não contém a mais ninguém. E quando as coisas são assim, nós de facto dizemos, não, por favor. Sim, eu acho que a luta permite termos esta noção de que há duas pessoas que estão a querer conhecer-se, de certa forma a quererem-se mutuamente, a quererem-se dar, mas ao mesmo tempo que estão também ali a fazer uma avaliação e a pôr condições e às vezes a falar dos seus medos de uma forma um bocadinho encriptada, que nos baralha completamente qualquer operação que nós estejamos a fazer, as contas que nós fazemos em relação àquilo que se está a passar. E, portanto, sim, nós temos a noção de que, às vezes, esta luta nos faz crescer, porque lá está. Esta expressão que a Judite nos trouxe tem este aspecto, que eu também acho que é meio verdade, mas que é muito verdade, que é as coisas, quando têm um grau de dificuldade grande e puxam muito por nós, obrigam-nos a crescer como qualquer outro desafio não obriga. E, portanto, às vezes, sim, nas relações amorosas, quando há alguém com quem embirramos, ou que alguém que às vezes tem ali umas arestas em algumas opiniões que nos tiram do sério, e quando nós damos conta estamos ali quase a pegar com aquela pessoa, e a mesma coisa em relação a nós, e vamos, e de facto vamos crescendo muito, e às vezes são estas pessoas que são, de facto, não é que sejam mais difíceis, mas são muito diferentes de nós em muitos aspectos, que nos exigem, quando as queremos muito, colocarmos no nosso lugar, imaginarmos o que se passa dentro dela e depois lutarmos e de facto é verdade que quando uma relação nos põe muitos problemas, mas problemas razoáveis, tudo assim, todavia, nós crescemos muito mais com ela do que com outra aparentemente fácil, como se fosse uma alma gêmea. É por isso que eu tenho medo das almas gêmeas. E dá sentido à palavra conquista. Sim. A conquista só faz sentido se implicar um grau de dificuldade. Sim. E implica
um lado guerreiro em nós, não é? A capacidade de nos confrontarmos, às vezes, com dificuldades ou com mal-entendidos, quantas vezes isso acontece, e não desistirmos e formularmos as nossas dúvidas e sermos guerreiros, termos garra, paixão, porque isso, de facto, para além de tudo o resto que nós podemos dar a outra pessoa, quando ela sente esta vida toda em nós a brotar, como se fosse uma locomotiva a puxar por nós, se calhar ainda a conquista mais do que qualquer outras coisas bonitas que possamos dizer. Mas para reconhecer o fácil é preciso passar pelo difícil. Então não é? Da mesma Isso forma nas que relações também é muito evidente, não é? Depois de uma relação tudo. difícil, o melhor é arranjar uma fácil. Em tudo, até para nos sentirmos felizes. Nunca nos sentimos felizes sem termos experiências de tristeza, porque no fundo elas nos interpelam, nos levam a repensar mais do que muitas outras circunstâncias. Agora, quando nós saímos de uma relação muito difícil, e tentamos arranjar uma muito fácil, eu fico sempre um bocadinho preocupado, porque de alguma forma tentamos, todos nós fazemos um pouco isso, não há volta a dar, mas talvez estejamos a tentar a reparar alguns estragos da relação muito difícil com uma muito fácil, e portanto às vezes queremos alguém que não se oponha tanto, que não dê tanta luta, como o Bruno estava a dizer, que seja mais condescendente, que nos aceite sem grandes reservas, mesmo nas nossas pequenas particularidades com que outros embirraram, e às vezes estas pessoas que aparentemente aceitam tudo e dizem que sim a quase tudo, a certa altura não nos entusiasmam, porque nós temos a noção de que, por um lado são relações, enfim, estáveis, que não nos dão tanto trabalho assim, mas por outro lado também não nos fazem crescer por aí além logo. Eduardo, uma última palavrinha aqui em especial para as pessoas que são viciadas em relações difíceis. Para terminarmos em grande a nossa última conversa da semana. Às vezes na psicanálise nós chamamos isso uma certa compulsão à repetição, não é? Eu acho que às vezes essas pessoas, sem se darem conta, são aquelas pessoas que às vezes casaram com os lados chatos da mãe ou com os lados chatos do pai e depois ao fim de algum tempo se emancipam, se libertam e dão voltas e voltas e arranjam uma pessoa ainda mais igual à anterior do que podia parecer. E, portanto, essas pessoas não andam à procura de alguém diferente, às vezes andam à procura em pessoas diferentes a resolverem equações complexas que têm dentro de si há muito tempo e, portanto, sim, parecem ter um faro especial para ir à procura das pessoas, das mais difíceis de todos. Mas atenção, Bruno, porque às vezes quando nós vamos à procura de pessoas muito difíceis, nós às vezes não queremos uma pessoa, queremos sobretudo salvaguardar uma ideia idealizada de alguém que está dentro de nós, como se disséssemos, se aquela pessoa for muito difícil, quase impossível, bom, a pessoa dos nossos sonhos vai ficar mais revigorada e vai ficar ainda com mais força e, portanto, chegamos sempre à conclusão que a pessoa dos nossos sonhos é melhor do que qualquer outra que possa existir, seja ela fácil, seja ela difícil ao pé de nós. Fácil, é ir agora de fim de semana. Sim. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, já pode ouvir todos os episódios da semana em podcast, nas plataformas habituais, no site do Observador e continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até segunda. Um bom fim de semana, Eduardo. Um grande abraço. Um bom fim de semana e até segunda. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.